Oi para todos. Espero que estejam todos bem. Como sempre é de praxe, a gente deve agradecer essa bênção, essa oportunidade de estarmos aqui em grupo e podermos estudar um pouquinho mais o Evangelho. Eu lembro dessas frases do Cristo, onde que ele vem nos dizer que nós somos o sal do mundo. Nós somos a luz que ilumina o mundo. A partir do momento que nós buscamos o entendimento dessas palavras, nós vamos compreender que ele quis dizer que somos nós que vamos, com o tempo, iluminar todo esse planeta no qual nós queremos paz. Mas para que isso aconteça, eu até separei este capítulo com o intuito mesmo de buscar chamar a nossa atenção para como que nós vamos realmente iluminar esse mundo, primeiro iluminando os nossos caminhos, iluminando as nossas mentes e, consequentemente, conseguir iluminar todo o planeta com as nossas ações, com os nossos trabalhos, com a nossa renovação, que é o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então vamos lá. E eu separei o item obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os seres humanos as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Muito bom. Aqui já dá para a gente conversar um pouco e vamos então falar sobre obediência e resignação. O mundo é de injúrias e violências? É. E por que isso? Porque ele faz jus às pessoas que aqui estão, aos seres que estão aqui no planeta. Se é de injúrias e violências, é porque nós ainda praticamos essas injúrias e violências. Parte do nosso dia a dia, do nosso convívio com a nossa família, do nosso convívio com o semelhante. É por isso que o mundo ainda é tão turbulento. Porque nós ainda somos aquelas crianças espirituais que neste mundo carnal ainda brincam com as coisas, ainda brincam com as pessoas, ainda tomam o que é das pessoas e contrariamos uns aos outros. Mas o que a gente deve pensar é o seguinte: tá certo que hoje o mundo está como está. Não é um mundo onde que muitos dizem assim que gostariam de criar os seus filhos. Mas vamos observar lá atrás o tanto que o mundo era mais bárbaro. Muito mais. Nós somos crianças que estamos, digamos assim, chegando na adolescência. Melhoramos um pouquinho e isso é bom. Mas que ainda temos muito de caminhar, nós temos. Por quê? Não somos obedientes. Não somos resignados. E nós só vamos sendo um pouquinho isso quando a dor chega até nós. Então é por isso que o Evangelho vem nos dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, aos seus filhos. Então aí nós só começamos a nossa obediência de verdade, a nossa resignação de verdade, a superação das nossas dificuldades, a aceitação das dificuldades e das dores, a aceitação dessa escola na qual nós estamos, depois então que a dor bate de verdade em nós. Tá certo que inicialmente vem a rebeldia. Nós nos rebelamos, nós reclamamos para Deus e para todo mundo,
né? Mas aí com o tempo então nós vamos observando que reclamações de nada adiantam. Que o que adianta de verdade é eu entender que problemas todo mundo tem, o mundo todo tem. Nós poderíamos até brincar e trocar o nome. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, mas nós poderíamos trocar assim: um planeta de problemas. Seria um sinônimo para provas e expiações. Porque provas e expiações significam problemas e dificuldades, vicissitudes que nós temos de passar para que nós possamos então alcançar o nosso progresso espiritual. Então quem não tem problema, alguma coisa está errado. Porque tem de ter problema neste mundo, tem de ter sofrimento neste mundo, tem de passar por ingratidão neste mundo. Temos de passar por dificuldades físicas, dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas. Mas o que conta é como que eu lido com essas dificuldades. Como que eu estou lidando? Com cólera? Ou eu estou buscando ser afável e doce perante as oportunidades que eu tenho de exercitar o espírito neste mundo? Como que é ser colérico? É aquela pessoa que só reclama, que é rebelde, que não vê as dificuldades na vida como uma bênção. E ainda por cima, ela trabalha toda essa energia negativa, toda essa sintonia negativa e ainda passa para os outros. Sabe aquelas pessoas que, além de enfrentar os seus problemas, ainda sai ligando para todo mundo? Ainda sai visitando para todo mundo e transmitindo toda aquela sintonia negativa? Então, nós somos assim. É mais ou menos, como que eu vou explicar melhor? Apesar que eu já fui claro. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui em casa escutando a 98 FM e está passando uma música muito bacana. E eu tenho uma amiga que gosta dessa música. Então eu pego o telefone, ligo para essa amiga e falo assim: olha, sintoniza nessa rádio aí que você vai escutar aquela música que a gente gosta. Ela corre lá e sintoniza na 98 FM e vai estar escutando aquela música. Esse vai ser um momento agradável, não é? Vai ser uma sintonia agradável. Mas e a sintonia de reclamação, de cólera? É agradável? Para a gente entender um pouco mais como funciona essa energia que ela é transmitida a partir das nossas cóleras e reclamações perante as dificuldades que passamos, vamos observar uma simples fila, seja do que for, do banco, da lotérica, do INSS, aonde for, do CAN. A gente está lá na fila, né? E aí então tem um que começa a reclamar. Poxa, mas está demorando demais, tem pouco atendente, não sei o que tem. E aí essa energia de repente vai contaminando alguns ali. Antes eles tentam ficar calados e não conseguem. De repente eles começam: não, mas você tem razão. Não, mas está tudo errado aqui. Tem de ter mais atendente. Essa fila está demorando demais. De repente já vai contaminando, todo mundo está reclamando. E aqueles que não reclamam porque conseguem segurar aquela energia, mas não deixam de ficar perturbados. O que quer dizer? A energia contamina e desconcentra todo mundo. Olha só, isso é a cólera. E a proposta de obediência e resignação é a proposta para poder superar essa cólera que nasce naturalmente daquele ser que ainda não compreendeu que ele precisa passar por tudo isso para se melhorar, para superar as suas dificuldades. Então ele não é obediente, ele não é resignado, ele vai empurrando com a barriga. Do jeito que dá, tá bom, né? Não pedi para nascer mesmo, eu tô querendo ir embora logo. Então é desse jeito que muitos de nós estamos vivendo neste mundo. Mas com o tempo nós vamos observando que isso não leva a nada. Que isso só traz sofrimento, só traz doenças, só traz constrangimentos e infelicidades. Então aqui vem dizer: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. E esse processo de ensinamento está começando desde lá atrás. E aí então, se nós formos no início desse capítulo, vem nos dizer assim: bem-aventurados os mansos, eu vou juntar as duas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Primeiramente, porque possuirão a terra? Porque nós vamos caminhar aqui, vamos nos regenerar, vamos continuar reencarnando e até mundos felizes provavelmente estaremos por aqui.
Então por isso que nós vamos herdar a terra. Só que se nós buscarmos paciência, resignação, afabilidade e doçura, nós vamos então herdar uma terra que vai então agradar mais a todo mundo, que vai ser mais pacífica, que vai ser mais amorosa, que todos então vão conviver em harmonia, mas desde que nós voltamos lá então no item obediência e resignação. Quem utiliza de injúria e violência, ele não é obediente, ele não é resignado. Então por isso que a religiosidade ela é tão importante em nossas vidas, porque é ela que vai fazendo com que com o tempo nós alcancemos a obediência e a resignação. E para que alcancemos a obediência e a resignação, é preciso nós lembrarmos daquela frase que a doutrina espírita nos traz: fora da caridade não há salvação. É preciso então ser caridoso, conosco principalmente, para evitar que essa cólera nos adoeça, e com os outros então, na colaboração de um mundo melhor e na evolução que todos nós precisamos, que é doando uns para os outros, que eu vou conseguir então que volte para mim o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, que é amor, carinho, atenção, afeto e evolução em conjunto. Aí a paz e a harmonia vai alcançando todo mundo, porque agora eu estou compreendendo que não adianta cólera, mas adianta eu me ocupar com a solução dos meus problemas. Porque o que leva as pessoas a adoecerem? Ao terem Alzheimer, por exemplo, é quando as pessoas mais se preocupam do que se ocupam. Vou explicar. As pessoas que mais se preocupam com seus problemas, que mais o que? Exploram os seus problemas, mas não a solução. Mas o que? Em divulgar os seus problemas. Aí, consequentemente, essa pessoa está perdendo tanto tempo e energia nessa brincadeira que ela não consegue alcançar a solução para os seus problemas, ou quando vai conseguindo, leva mais tempo, é mais exaustivo, é mais cansativo e é mais doloroso. Mas quando ela para de ficar naquela preocupação e de ficar, então, colocando nos jornais o seu problema, mas ela começa a se ocupar com a solução para os seus problemas. E aí então ela vai conseguindo sim mais harmonia, sentindo melhor consigo mesma, tendo menos gastrite, tendo menos complicações físicas em seu organismo, na sua mente. Consequentemente ela consegue também a aproximação das pessoas, que quanto mais reclamamos, mais as pessoas se afastam. Mas quanto menos reclamamos, quanto mais somos uma pessoa resignada, obediente, que busca conviver, mesmo tendo os seus problemas, que é a coisa mais natural, todo mundo tem, mas nós encontramos pessoas que estão cheias de problemas e muitas vezes mais do que nós, mas elas estão sorrindo, elas estão auxiliando, elas estão ajudando. Eu, por exemplo, eu conheci uma presidente de um centro espírita, né, que dirige a casa espírita, e você vê ela com tanta energia, antes dessa pandemia, né, a gente vê ela com tanta energia lá na casa espírita, com tanta dedicação, força e empenho, a primeira a chegar, a última a sair, e aí a gente imagina assim, essa pessoa não tem problema. Depois que conversando mais, aproximando mais, assim, na amizade, aí a gente foi vendo que tinha problemas de pele, que tinha problemas de saúde, que tinha problemas de coluna, que tinha problemas com a família. Mas mesmo assim, ela procurava na caridade, naquele trabalho, na busca de auxiliar o semelhante, a solução para os seus problemas. E era assim que ela ia conseguindo, com o tempo, também ter mais o quê? Ter mais saúde, ter mais harmonia familiar, porque ela via que se ficasse só em casa reclamando perante todas as suas dores, talvez, ou melhor, certeza, não iria encontrar as soluções para os seus problemas, só iria ficar indo no médico, fazendo exames um atrás do outro, tomando remédios um atrás do outro, consequentemente não encontrando a solução, só mais dores, só mais sacrifícios, né? Como muitas pessoas que nós vemos que são assim. Então é isso que eu gostaria de passar um pouquinho, que nós possamos entender esse capítulo como uma bênção para nós, porque ele chama a nossa atenção para a paciência.
a paciência que nós devemos ter para todos os problemas que vêm até nós, porque é natural que um problema, a partir do momento que ele aparece, ele traz um impacto. Mas se eu busco frear esse impacto, ele é menos dolorido, aí a solução vem com mais clareza. E o Cristo, ele buscou, em todos os momentos que nós vemos ele passando pelas dificuldades com os fariseus, na sua convivência, até principalmente no momento onde ele é preso, onde que ele passa por tanto sofrimento, você não via um estresse naquele rosto, você não via ele nervoso, você via ele o tempo inteiro calmo, o tempo inteiro com fé, o tempo inteiro resignado e obediente, até o último momento. E apesar de toda a traição, de toda a ingratidão, toda a amargura e miséria que ele passou, que o povo trouxe para ele, mesmo assim, lá na cruz ele ainda diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Tá certo que nós não estamos sabendo até hoje, mas eu tenho esperança de que todos nós que já caminhamos aqui até então, como eu disse, já melhoramos um pouco, somos menos bárbaros hoje do que ontem, mas nós ainda temos muito que caminhar. Tá certo que nós somos muito inteligentes, a nossa inteligência ela tem aflorado de uma tal maneira que o homem, então, ele vai em todos os lugares com a maior facilidade do mundo. E temos todas as tecnologias possíveis que traz todo o conforto para nós. Mas moralmente temos de caminhar muito ainda. Mas ainda bem que Jesus, o nosso Cristo, não esquece de nós, está por nós, e Ele nos diz que nenhuma ovelha se perderá. Nós temos exemplos magníficos de paciência, de amor, de resignação, desde lá atrás até os tempos atuais, médiuns, profetas, que vieram trabalhar o que o Cristo está buscando nos ensinar. E nós temos também pequenos exemplos no dia a dia, nós temos amigos que são resignados, nós temos pais que são resignados, nós temos irmãos que são resignados. E então, com um pouquinho que nós podemos agregar de cada um, e tendo essa religiosidade magnífica, essa literatura magnífica, que são os ensinamentos do Cristo, que vão se transformando com o tempo, desde lá atrás, com pequenas palavras, faça o outro que você gostaria que fosse feito, até os tempos atuais, com a sua transformação, fora da caridade não há salvação. Nós vamos juntando tudo isso, colocando de verdade ali, então, a candeia no velador. E não só isso, buscando a sua prática. Porque é essa prática que está nos transformando. É essa prática que está fazendo com que, como diz lá, que nós então seremos chamados filhos de Deus. E por que isso? Porque nós vamos conseguir a nossa identificação com Deus, com o passar de nossas caminhadas, com as nossas reencarnações, nós vamos então saindo daquele filho pródigo e tendo essa identificação com Deus. Deus é amor, então eu busco me tornar amoroso. Deus é piedoso, eu busco também a piedade a todo custo. Então Deus nos esclarece que o maior sacrifício que Ele quer de nós é do orgulho, da arrogância e do egoísmo, que possamos sacrificar isso. Então é isso que nós devemos buscar. Sacrificar tudo que possa nos prejudicar. Isso leva tempo? Leva. Mas que nós possamos ter fé. Que nós possamos, todos os dias, fazer as nossas orações. Como tem também uma frase de Chico Xavier, na qual ele vem nos dizer assim: quando não souber o que fazer, quando o desespero bater à sua porta, faça uma oração, mas com fervor, de coração. Para finalizar, eu trouxe um texto do livro Ideal Espírita, e que vem nos dizer assim, o item 41. Antes, porém, você pede melhoras da saúde. Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior.
Você pede providência determinada. Antes, porém, alivie a preocupação de outra pessoa, em prova mais contundente que a sua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que o persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsediado que sofre sem os recursos de que você já dispõe. Você pede perdão pela falta cometida. Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em seu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie algum gesto simples de amor à alegria do próximo. Você pede solução a esse ou aquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom, ajudando aos outros. Toda solicitação assemelha-se, de algum modo, à ordem de pagamento, que para ser atendida reclama crédito. A casa não se equilibra sem alicerce. Uma fonte ampara a outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar. André Luiz. Acredito que a mensagem fala por si mesma. Então, se nós queremos auxílio do alto, que sejamos auxílio para alguém, que estejamos por alguém, que oremos por alguém, que façamos a nossa parte por alguém, que façamos ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Porque, mais uma vez, eu vou repetir, fora da caridade não há salvação. Essa é a minha mensagem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade e eu deixo aqui um abraço para todos.